Gravação iniciada. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todas e a todos. É um privilégio estar aqui com todos vocês, né? A professora Cristina Santos, a professora Letícia, a professora Lidiane, né? Que bom estar aqui, todos os acadêmicos, acadêmicas, professores. Aqui está o professor, eu estou vendo alguns, eu não vou citar o nome de todos, mas estou aqui vendo, né, professor Norberto Darla Brida, professor Davi Daniel, a Maria Mariane, né? Então, assim, tem outras tantas pessoas que eu não vou citar aqui nome por nome, né? A Cristina Santos. Então, é uma alegria estar aqui com vocês no nosso encerramento da semana acadêmica, junto com o SIC-CEPEM, Seminário de Iniciação Científica, e o Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, quer dizer, é muito bom estar aqui nesse encerramento. Vocês prestigiaram a semana, participaram da semana, e neste momento, assim, eu estendo mais uma vez as boas-vindas à professora Letícia, que vai ser a nossa palestrante, e à professora Lidiane. E eu, neste momento, passo a palavra à professora Lidiane, que vai estar fazendo a mediação dessa palestra, tá bom? Obrigada, professora Tânia. Então, boa noite, né, a todos e todas que nos acompanham nesse momento. Sejam bem-vindos, né, ao último dia de programação da Semana Acadêmica do SEAD e também do 32º Seminário de Iniciação Científica e 7º Seminário de Extensão, Pesquisa e Ensino do SEAD-UDESC. Então, tivemos aí uma semana, né, que foi marcada por importantes debates, né, e também por sessões de apresentação de trabalhos, né, do SIC e do CEPEM. Então, foram momentos em que tivemos a oportunidade, né, de socializar e dialogar sobre os projetos de ensino, as pesquisas e as ações de extensão que são desenvolvidas no âmbito do Centro de Educação à Distância. Foram momentos bem importantes, porque também contamos com a participação dos nossos bolsistas, né? Então, a todo instante, eles estiveram conosco, apresentando os trabalhos e dialogando, também dos professores coordenadores dos projetos. Nossos tutores também participaram, prestigiaram o momento, né? E claro, nossos estudantes. E hoje, então, como encerramento, né, desses 3 eventos, né, que aconteceram aí conjuntamente, teremos, então, a palestra intitulada Desafios da Educação em Tempos de Pós-Pandemia e Questões Relacionadas à BNCC, que será proferida, então, pela professora doutora Letícia Vieira, a quem eu agradeço, né, por ter aceitado o convite de fazer essa fala hoje, nesse dia tão importante de encerramento, e dar as boas-vindas, né, também, é um prazer conhecê-la. E antes de lhe passar a palavra, vou então apresentar, né, para que as pessoas possam saber de onde vem, né, de onde fala a professora Letícia. Então, a professora Letícia Vieira, ela é graduada em Pedagogia e habilitada em Orientação Educacional pela Universidade do Estado de Santa Catarina, é mestre em Educação pela UDESC e doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, é pesquisadora e secretária executiva do Observatório do Ensino Médio em Santa Catarina, Grupo de Pesquisa Interinstitucional, orientadora educacional, né, que é o seu cargo de provimento efetivo, da Secretaria de Estado de Santa Catarina, da Educação de Santa Catarina, atualmente em atuação como técnica na gerência de ensino médio profissional, vinculada à diretoria de ensino médio desta secretaria. Atua principalmente nos seguintes temas: ensino médio, ensino secundário, classes experimentais de ensino secundário, renovação do ensino. Integra o grupo de pesquisa Culturas Escolares, História e Tempo Presente, vinculado aos programas de pós-graduação em Educação e História da UDESC, e integra também o grupo de pesquisa Ensino Secundário no Brasil, em Perspectiva Histórica e Comparada, 1942 a 1961, realizada a nível nacional. É vinculada ao grupo de pesquisa Trabalho e Educação da Faculdade de Educação da USP. E, além da sua formação, né, dessa formação tão especial,
destacamos também sua experiência, né, de articuladora com a implementação da BNCC no território de Santa Catarina. Então, professora Letícia, a gente conversou inicialmente, a professora Letícia disse que a fala dela levará em torno de 40 minutos, então nos restará, né, uns 20 minutos para dialogar ao final da sua fala, então. E eu peço, né, as pessoas presentes que coloquem seus questionamentos no nosso chat, que aí eu vou fazendo depois, então, a mediação, né, esse diálogo final. Também vou disponibilizar a lista de frequência, né, que é importante também para que vocês registrem a presença nessa palestra de hoje. Então, professora Letícia, com a palavra. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada, professora Lidiane, pela apresentação, professora Tânia, pelo convite. Cumprimento a todos e digo que é com muita satisfação que faço parte do encerramento dessa semana de atividades tão importante. O convite feito pela equipe da UDESC foi voltado a falar um pouco sobre os desafios da educação em tempos de pós-pandemia, no contexto de implementação da BNCC. Hoje eu ocupo o cargo de diretora de ensino na Secretaria de Estado da Educação e anteriormente ocupava o cargo de gerente de ensino médio, então vivenciei ao longo desse período todo de pandemia as ações necessárias à continuidade do funcionamento de uma rede que tem quase 600 mil alunos, né? Uma das maiores... está entre as maiores redes do país. Então, a fala de hoje, ela traz alguns momentos, né? Um primeiro, o contexto de elaboração do currículo base do território catarinense e também de implementação em um contexto pandêmico, então vou contar um pouquinho para vocês dessa história. Além disso, relatar um pouco sobre os desafios para a retomada das aulas presenciais, quais foram as ações do Estado de Santa Catarina, enfim, os desafios que temos ainda enfrentado, medidas da rede estadual no contexto pós-pandêmico, então, o que tem sido realizado a partir de um cenário de afastamento presencial dos estudantes da rede estadual, e algumas reflexões muito breves sobre o que nos espera, né? O que nós temos enfrentado e o que ainda nos espera ao longo desses anos que sabemos que teremos que enfrentar todos os déficits acumulados por conta desse afastamento presencial das escolas. Então, iniciando essa conversa, eu gostaria de contar um pouco para vocês sobre o contexto de elaboração do currículo base do território catarinense e ou implementação, porque assim como a Base Nacional Comum Curricular traz espaços, momentos diferentes de homologação, o currículo base seguiu esse mesmo movimento. Então, como sabemos, né, a base, ela define 10 competências gerais que precisam ser implementadas, isso já é questão consensual entre aqueles que debatem educação, e nós tivemos momentos diferentes da homologação da base, da educação infantil e ensino fundamental, que foi em 2017, e da homologação da BNCC para o ensino médio e, por consequência, a atualização das diretrizes curriculares para essa etapa. Então, os movimentos de escrita dos currículos, eles seguiram também essa fragmentação de origem, né, de momentos distintos na publicação da BNCC. Então, lá em 2019, nós já tínhamos publicado o currículo base da educação infantil, do ensino fundamental, da educação infantil e do ensino fundamental do território catarinense, mas nós não tínhamos ainda um documento curricular para o ensino médio. Esse documento havia sido recentemente publicado e não teve tempo de apropriação e formação presencial por parte da rede por conta do momento do período pandêmico, né? Então, eu vou relatar um pouquinho para vocês mais à frente que ao retornar presencialmente, nós nos deparamos com escolas que sequer haviam tirado os plásticos dos documentos porque elas receberam e em seguida foram afastadas e vieram outras prioridades, né? O atendimento, a distribuição das atividades para aqueles estudantes que não tinham acesso à internet, enfim. Então, o estudo propriamente dito do currículo, ainda que nós tenhamos feito muitas formações presenciais, ele ficou
em algumas unidades de ensino delegado a segundo plano. E em 2020, nós tivemos, então, a publicação dos 4 primeiros cadernos do currículo base do ensino médio do território catarinense. E é importante a gente contar essa história, porque foi uma história que começou lá em 2019, com a constituição de uma equipe de redatores, da qual eu fazia parte, como articuladora de itinerários formativos, mas todo o trabalho coletivo foi feito efetivamente à distância. Então, foram mais de 120 horas de trabalho, 362 profissionais envolvidos na escrita dos 4 cadernos que mostrei aqui anteriormente para vocês, e foi um trabalho todo realizado já em formato remoto, por força da pandemia. Em 2022, quando do retorno, nós finalizamos essa produção, mas também à distância, já estávamos habituados a esse formato de trabalho, com esses 2 documentos, um que traz orientações para o componente projeto de vida e um outro que traz questões relacionadas à educação profissional no contexto do novo ensino médio. Então, essa é uma questão que, para que nós entrássemos nos pormenores dela, né, nós precisaríamos de um tempo maior, mas eu fiz questão de trazer para vocês uma breve contextualização desse modelo para que vocês entendam o que foi desenhado no contexto do novo ensino médio e, a partir disso, quais foram os desafios de implementação durante o período pandêmico. Como também já é uma questão consensual em relação à educação, a Lei 13.415 trouxe uma série de mudanças em relação ao ensino médio, mas uma principal delas é voltada à estrutura geral, né, em si, do que nós chamamos de matriz curricular. Então, a matriz do ensino médio ela passa a estar desdobrada em 2 troncos, né, um de formação geral básica e um de formação específica. Em Santa Catarina, essa parte de formação específica, que é denominada itinerário formativo, ela tem um desenho específico, né? É importante mencionar também que toda essa estrutura, ela foi desenhada pelos estados, a partir de uma ausência quase completa do MEC, nós tivemos pouquíssima ou nenhuma orientação. Quem deu um pouco de suporte aos estados foi o CONSED, e isso resultou em modelos que são muito diferentes, né? Então, quando nós analisamos questões relacionadas ao novo ensino médio, é importante nós termos sempre em mente que os estados, eles adotaram modelos completamente diferentes. E é importante que aqueles que atuam no estado de Santa Catarina se debrucem sobre as questões específicas do nosso estado, né? Então, em Santa Catarina, nós adotamos um modelo de itinerário formativo que ele não é estanque, o estudante ele não faz uma escolha por um percurso específico, porque nós entendemos as fragilidades dessa lei e gostaríamos de implementar um modelo que causasse, não sei se é possível usar essa expressão, mas um nível o menor possível de desigualdade no sentido de acesso aos diferentes percursos escolares. Então, nós temos, nesse percurso, uma segunda língua estrangeira, além do inglês, de acordo com os contextos locais, que já era uma tradição do estado de Santa Catarina. Nós temos professores efetivos de francês, espanhol, italiano, enfim. Nós temos trilhas de aprofundamento, que são semestrais, então o estudante ele não opta por um único percurso, mas a cada semestre ele tem a opção de realizar um aprofundamento específico, seja numa área, seja em uma trilha integrada. Nós temos componentes curriculares eletivos também semestrais e ofertados pela escola, e a partir da oferta da escola o estudante pode escolher, e temos o projeto de vida, então esse é um modelo adotado no estado de Santa Catarina. Além disso, é importante destacar que em Santa Catarina não houve a supressão de nenhum componente curricular da formação geral básica, ao contrário de outros estados que mantiveram aquilo que é obrigatório na lei, aquilo que é obrigatório na lei 13.415 e da Base Nacional Comum Curricular. Em Santa Catarina, nós mantivemos a oferta de todos os componentes em todas as séries, com exceção do ensino médio noturno, que como ele tem 4 anos até o momento, essa também foi uma escolha em decorrência da pandemia, depois eu vou falar um pouquinho para vocês, ele tem uma carga horária final igual para os componentes, né? Claro, língua portuguesa e matemática tem uma carga horária maior, mas o restante é distribuído. Mas como são 4 anos, em alguns anos existe uma redução de um componente ou outro.
Além disso, nossos itinerários formativos, todos eles têm necessariamente os 4 eixos estruturantes definidos pela Lei 3.415. Por lei, nós poderíamos atravessar apenas um eixo estruturante, mas é a opção do Estado, para que nós possamos manter a coesão entre os percursos, que todos eles sejam atravessados em todo o itinerário formativo. E, além disso, nós fizemos alguns redirecionamentos, buscando manter a perspectiva histórico-cultural, que é a base teórica da rede estadual desde a primeira proposta curricular, que é um documento aí já de muitas décadas. Em Santa Catarina também nós temos mais de uma matriz curricular, então nós temos matrizes, essa é a menor matriz, ela não é considerada uma matriz de tempo integral, mas eu só queria exemplificar para vocês como aconteceu essa divisão. Então, primeira, segunda e terceira série sempre tem a mesma carga horária e a variação acontece na parte flexível do currículo, tá? E essa carga horária é aproximada. Então, como é que ficou desenhado? A parte da formação geral básica é a mesma em toda a matriz, seja uma matriz que o estudante fica um pouquinho a mais todos os dias, uma matriz que o estudante fica 2 dias no contraturno ou que fica 4 dias no contraturno. E o aumento é sempre dado na parte flexível do currículo. Então, o estudante que fica mais tempo na escola, ele vai realizar mais componentes curriculares eletivos e mais trilhas de aprofundamento. Quando iniciamos aí a entrada no contexto pandêmico, nós estávamos realizando a implementação do modelo do novo ensino médio em 120 escolas piloto. E considerando que nós tivemos dificuldade de acompanhar essa implementação por conta da pandemia, nós optamos por postergar o início das trilhas de aprofundamento. Então, as nossas escolas piloto passaram 2 anos implementando apenas componentes curriculares eletivos e só iniciaram a implementação de trilhas de aprofundamento em 2022, a partir da formação que já estava sendo realizada. Então, esse é um panorama muito geral do que foi desenhado no novo ensino médio, uma construção toda realizada online, com muitos professores, é um movimento muito complexo, mas é importante destacar que essa foi uma grande força do Estado de Santa Catarina, porque os nossos documentos curriculares, eles são escritos sempre de forma coletiva. Os professores participam, né? É feita uma seleção e os professores participam da escrita. Então, uma vez que nós temos essa capilaridade dos currículos, nós temos uma maior facilidade de implementação em contextos como o da pandemia. Então, Santa Catarina é um destaque na implementação da Base Nacional Comum Curricular, do currículo base do território catarinense, com todos os defeitos que essa lei traz e que nós, enquanto implementadores da política, temos também críticas e buscamos, no contexto de implementação, combater os defeitos que identificamos na lei, mas Santa Catarina desenhou um modelo que tem sido referenciado como um modelo muito acertado de implementação dessa legislação. Então, entrando propriamente já na pandemia da Covid-19, nós voltamos lá para fevereiro de 2020, quando nos preparávamos para a primeira formação presencial com as escolas piloto, depois de um momento inicial de contextualização que havia acontecido, e nós tivemos os primeiros sinais da situação de pandemia, né? Então, toda uma insegurança. Em 19 de março, opta-se, né, pela suspensão completa das aulas, uma decisão que valia tanto para redes públicas quanto redes privadas. E aí é importante contar para vocês um pouquinho do que aconteceu antes dessa decisão, e aí, claro, não espero que ninguém leia, mas é só para ilustrar essa história. À época, na secretaria, nós tínhamos 2 pessoas que integravam o observatório do ensino médio em Santa Catarina, eu e Mike, que ainda é servidor aqui, trabalha na equipe comigo. Então, nesse momento, foi feita uma suspensão inicial a partir do adiantamento do recesso escolar, e eu e a Mike resolvemos nos debruçar sobre essa questão e realmente pesquisar o que vinha acontecendo
em outros países do mundo, para que nós tivéssemos noção da real proporção do que nos esperava. Então, a partir do estudo que nós fizemos para o enfrentamento na rede estadual, nós publicamos esse editorial em abril de 2020, ele foi resultado do estudo que a gente fez aqui para a Secretaria, e que acabou se intitulando Educação em Tempos de Pandemia, Soluções Emergenciais pelo Mundo. Então, nós conversamos com educadores, buscamos, enfim, pessoas que moravam em outros países, buscando entender o que vinha acontecendo, e a partir disso nós percebemos que não seria uma questão de 15 dias, né? E começamos a mobilizar, junto com toda a rede, claro, não fizemos esse trabalho sozinhas, mas começamos a mobilizar toda uma discussão para que efetivamente tivéssemos medidas de acordo com a proporção do que nos aguardava, né? Então, em articulação com o Conselho Estadual, houve a garantia de implementação do ensino remoto em regime excepcional, e tivemos uma publicação muito rápida da resolução que autorizava a implementação desse regime excepcional. Antecipamos o recesso escolar e, durante esse momento, já começamos a compreender que precisaríamos estender o atendimento remoto. Então, durante esse período de 15 dias, nós tivemos uma força-tarefa para a criação de contas no Google Sala de Aula. Nós tínhamos a assinatura da ferramenta, mas nós tínhamos pouquíssimas contas implementadas, enfim, não fazia parte da nossa realidade o atendimento remoto, mas em 15 dias nós abrimos 600 mil contas no Google Sala de Aula, 550 mil estudantes e 50 mil docentes, e iniciamos toda uma orientação para a revisão dos planejamentos pedagógicos e a adaptação a esse novo trabalho remoto, né? Além disso, nós começamos a buscar o combate aí ao desafio do acesso, realmente, né, tanto a ferramentas tecnológicas quanto a internet propriamente dita. Tivemos a entrega, a aquisição de notebooks para os professores, que é algo histórico na rede, custou muito, exigiu a publicação de lei, enfim. Então, alguns professores estão recebendo os temporários, né, os notebooks agora, mas entendemos que o esforço foi válido porque é uma luta, um ganho histórico, né? E tivemos mudanças na contratação dos professores, criação de 0800 para as dúvidas, os pais não sabiam acessar as plataformas, enfim, uma situação muito complexa. Então, no ano de 2020, os esforços, eles tiveram um retorno muito positivo, né? Então, nós tivemos 96,7% dos alunos de ensino fundamental e médio atendidos, 75% da rede manteve acesso frequente ao Google Sala de Aula, 30 mil professores, 96% dos nossos profissionais trabalharam de forma efetiva na plataforma e tivemos 4,41 milhões de atividades publicadas no Google Sala de Aula ao longo do ano letivo. Em 2021, nós começamos a aventar a possibilidade do retorno presencial. Nós tínhamos uma dinâmica muito complexa de estudantes abandonando a escola, estudantes que haviam desaparecido, e aí eu trago para vocês alguns dados em seguida, das dinâmicas de busca ativa, enfim, de tudo que foi institucionalizado na rede. E aqui, nessa foto, nós temos um outro ganho, e algo que na rede estadual já era concretizado, que é o regime de colaboração. Santa Catarina sempre foi referência no funcionamento do regime de colaboração, e na pandemia nós tínhamos meio caminho andado, porque nós já tínhamos esse regime em funcionamento, na construção dos currículos, enfim, mas tivemos essa relação ainda mais fortalecida, e isso resultou na criação do Plancom Edu, e que nesse contexto de pandemia Santa Catarina foi também referência. O nosso documento foi utilizado por uma série de outros estados como base para que eles também pudessem fazer os seus planos de contingenciamento, pudessem pensar medidas de retorno às aulas de forma segura. E nós tivemos esse lançamento em setembro de 2020, em uma ação conjunta das 15 instituições desse comitê que fazem parte do nosso regime de colaboração. Então, aqui algumas notícias, né, do que nos
dos cuidados, enfim, incertezas, tudo aquilo que era noticiado quando nós começamos a anunciar o retorno presencial às aulas, mas em 18 de fevereiro de 2021 nós retornamos com 3 modelos. As famílias tiveram a opção de retornar ou permanecer em formato 100% remoto. Nós tínhamos um modelo híbrido que mantinha o distanciamento entre estudantes. Contamos com o esforço dos professores para que o Plano Com Edu fosse efetivamente implementado, enfim, e tínhamos toda uma sistemática de acompanhamento do número de casos, né? Então, nós tivemos um índice baixíssimo de contaminação, tanto de estudantes quanto de professores, e conseguimos ser um dos primeiros estados a iniciar as aulas, o atendimento 100% presencial, né? Professores vacinados, aqueles professores que tinham alguma situação de risco, seguiram atuando remotamente, enfim, então buscamos todos os cuidados possíveis, né? E aí começávamos a perceber que esse atendimento, que já era sensível e que já carecia, em alguma medida, de qualidade, que nós, enquanto gestores, vínhamos lutando para alcançar alguns avanços, enfim, nós nos perguntávamos, né, como qualificar a educação diante do cenário que enfrentávamos. E aí eu destaco aqui para vocês uma das principais questões, que foi a retomada da importância das equipes pedagógicas. Eu acessei a rede estadual como orientadora, mas antes da minha entrada, nós não tínhamos concurso há quase 20 anos para orientador educacional. Então, nós não tínhamos mais especialistas, as equipes pedagógicas extremamente enfraquecidas, o corpo efetivo extremamente enfraquecido, e essas são todas questões que, num momento onde o vínculo com a escola se fazia extremamente necessário, passaram a estar ainda mais latentes, né? Então, algumas iniciativas foram tomadas, retomou-se uma contratação massiva dos especialistas em educação, orientador, supervisor, buscou-se o fortalecimento dessas equipes, a chamada de professores efetivos, e um ponto muito importante que eu gostaria de destacar foi a contratação de psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e bibliotecários. E aí, Santa Catarina é também um pioneiro no sentido da incorporação desses profissionais à rede. Além disso, nós liberamos orientadores de convivência, enfim, para que tivéssemos um apoio às equipes nas situações cotidianas, considerando que o cumprimento de um plano de contingenciamento não é algo simples, e nós conhecemos a realidade das escolas públicas e, portanto, sabíamos da necessidade desse reforço. Então, a partir desse retorno efetivamente 100% presencial, começaram a estar presentes de forma muito evidente, eram questões já esperadas, noticiadas, enfim, pelos estudiosos em educação, mas nós tínhamos alguns desafios muito grandes, né? Um principal deles, evasão escolar. E nós sabíamos que, durante a pandemia, a manutenção do vínculo com a escola era o fator primordial para que, ao retorno das aulas presenciais, o estudante efetivamente estivesse conosco, né? Então, aqui nós trazemos para vocês algumas das dinâmicas que foram instituídas. Essa é a dinâmica de busca ativa. Durante o período de pandemia, o programa de aviso por infrequência, como ele trata de presença, né, na escola, e nós não tínhamos o estudante presente na escola, nós precisamos instituir um outro formato de busca e criamos o formulário de busca ativa, que versava sobre a ausência daquele estudante nas atividades remotas ou na busca pelas atividades, e tínhamos um regramento nesse sentido. Então, aqui nós temos, só no ano de 2020, o número de registros feito dos estudantes que sumiram da escola nesse período e que foi necessário todo um movimento de busca, né, desses estudantes. Então, aqui em 2020, nós tivemos 10 mil estudantes que retornaram a partir desse trabalho, e ainda tínhamos 26 mil que não haviam retornado e que seguiam sem a resposta às atividades, sem buscar atividades impressas, enfim, estudantes que não estavam integrados às atividades escolares. Já em 2021, nós tivemos um número
bem reduzido de busca ativa também, porque a busca ativa ela funcionava só para aqueles estudantes em atendimento remoto, mas ainda tínhamos um número de quase 10 mil estudantes que não haviam retornado. E em 2022, nós temos já o retorno do sistema Apoia. Nós buscamos muito o fortalecimento desse sistema, que ele foi construído em parceria com o Ministério Público, e ele tem toda uma rede, um fluxo de atendimento que envolve o Conselho Tutelar, Ministério Público, enfim. E aqui já temos um número significativo de estudantes que retornaram à escola a partir do registro, tanto na busca ativa quanto depois no apoio. E temos aqui muitos estudantes que alcançaram a maioridade sem retornar à escola. E essa foi uma questão também que no ensino médio se tornou bastante presente. Todos esses dados, eles estão disponíveis nos nossos painéis online, tá? Ele se chama Educação na Palma da Mão. Então, aqueles que têm interesse em explorar um pouco dos dados, que fazem pesquisa na área, enfim, nós temos um BI bastante robusto e com muitos dados interessantes para quem atua na área da educação. Então, como eu mencionei para vocês, um dos desafios foi a evasão escolar no contexto do ensino médio, né? Então, uma busca muito grande pela abertura de ensino médio noturno, logo no retorno às aulas presenciais. Então, por conta disso, nós optamos por implementar uma matriz de novo ensino médio noturna de 4 anos, com muito receio, sabendo que esse poderia ser um fator de exclusão, mas se nós tivéssemos efetivamente concretizado o preconizado na Lei 3.415 e implementado uma parte à distância, nós teríamos uma migração massiva para o ensino médio noturno, e isso nos preocupava. Tivemos uma grande evasão de estudantes que alcançaram a maioridade e não retornaram à escola após esses 2 anos de pandemia. Tivemos uma grande evasão por entrada no mercado de trabalho, devido ao contexto pandêmico. Então, familiares que perderam seus empregos e estudantes que precisaram entrar nesse mercado em situações precárias para a subsistência da família. Então, nós tivemos algumas ações nesse sentido, e uma das mais importantes foi a Bolsa Estudante. Então, é um auxílio de R$ 6.250 anuais, dividido em 11 parcelas, para que os estudantes do ensino médio que se enquadram no critério do CadÚnico possam efetivamente apoiar as suas famílias no sentido de subsistência, né? Então, alguns estados tiveram medidas de 3 parcelas de R$ 350 ao longo do ano. E nós sabemos que esse é um valor que não possibilita ao estudante efetivamente permanecer na escola. Então, a busca foi para que a bolsa estivesse o mais próxima possível de uma bolsa de estágio ou de um salário mínimo, e aí chegamos a esse valor que foi o máximo possível para o atendimento do maior número de estudantes. Nós tivemos 57 mil bolsas implementadas e seguimos no fornecimento dessas bolsas, pelo menos aí pelos próximos 2 anos. Tivemos também outras ações, reforço e ampliação das estratégias de busca ativa, inclusive no contexto do Bolsa Estudante, que foi tecido buscando o retorno desse estudante à escola. E um ponto importante é a implementação dos novos currículos, visando a oferta de um ensino alinhada à realidade e às expectativas dos estudantes. Então, o novo ensino médio traz muito essa ideia de atender, de estar conectado com a realidade dos estudantes, de metodologias ativas, que não é uma discussão atual, mas que sabemos não foi efetivamente alcançado essa implementação plena no que se refere ao ensino médio. Enfim, então, nós temos, do ponto de vista curricular, alguns ganhos que poderiam, do nosso ponto de vista, fortalecer o vínculo do estudante com a escola. Além disso, uma questão importante são os déficits de aprendizagem que foram, logicamente, identificados. Nós fizemos um levantamento a partir do currículo base, então trabalhamos com habilidades essenciais, na perspectiva do contínuo curricular, então entendendo que
nós não poderíamos mais trabalhar com a ideia de um conteúdo para uma série específica, mas que precisaríamos olhar para aquelas habilidades essenciais a desenvolver. E já mostro para vocês como nós direcionamos esse trabalho. Além disso, nós tivemos um apoio pedagógico via EducaSC, então uma programação televisiva disponível 24 horas por dia e linkada pelo professor de sala de aula com as questões trabalhadas. E, além disso, nós tivemos uma formação presencial, enfim, com as escolas, buscando o desenvolvimento de planos de ação que pudessem olhar para as habilidades essenciais naquelas escolas que apresentaram os indicadores mais críticos, né? Então, percorremos todo o estado olhando e apoiando essas escolas. É importante destacar que não houve no estado a opção por um atendimento no contraturno, porque nós tínhamos toda uma rede com déficits de aprendizagens evidentes, né? Então, nós não poderíamos entender que o professor de sala de aula poderia não estar implicado no processo. E, por isso, a opção por apoiar as unidades escolares para que tecessem o seu plano de ação a partir da sua realidade, do diagnóstico realizado. E aí aqui também um painel que mostra para vocês como foi tecida essa ideia de habilidades essenciais. Então, cada etapa específica, não todas as séries, né? Então, olhamos para nono ano, primeira série do médio, terceira série do médio, enfim, foram tecidas a partir do currículo habilidades essenciais e no conselho de classe foi avaliado a partir de cada uma das turmas qual era a porcentagem de alunos avaliados dentro daquela turma que tinham alcançado aquela habilidade essencial. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como aparece, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o relatório geral, né? Mas cada professor poderia acessar da sua turma a quantidade de alunos e a porcentagem de alunos que, por exemplo, resolvem problemas envolvendo as 4 operações esse aqui, primeira série do ensino médio. E aí a gente pode perceber que temos 76%. Mas, por exemplo, que efetuam cálculos envolvendo potenciação e radiciação, uma porcentagem bem menor, e aí aqui a gente vai observando quais eram as habilidades em estado crítico e que precisariam de uma maior atenção dos professores. Vou tentar apresentar aqui. E, seguindo um pouquinho, né? Além disso, um desafio muito grande, e que eu já mencionei para vocês brevemente, foi a implementação dos novos currículos após 2 anos de pandemia. Então, ainda que nós tivéssemos ofertado uma gama muito grande de formações online, nós compreendemos que não havia, e ainda não há, estamos em processo, uma apropriação satisfatória dos currículos, né? Então, nós já temos a escrita participativa dos documentos curriculares, e essa é uma potência da rede, mas ainda assim foi feita a formação presencial em todo o estado de Santa Catarina, com gestores escolares e formações locais, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Nesse momento, percebemos, como disse para vocês, currículos no plástico, que nunca haviam sido efetivamente abertos pelas equipes das escolas. Vou tomar um pouquinho de água. Além disso, uma outra questão muito importante e identificada foi um acirramento muito grande das violências, tá? E aí aqui eu vou mostrar para vocês também o nosso... esse eu não abri. Esquece, não vou mostrar, porque ele é sigiloso, então eu não posso mostrar a tela porque ele é um painel interno. Mas nós tivemos, e eu vou só abrir aqui o meu para colocar para vocês, em 2000 e... Só um pouquinho. Em 2021, nós tivemos em torno... Deixa eu abrir aqui o ano. Em 2022, nós tivemos 6.755 agressores registrados no nosso sistema online, que chama NEPRE Online,
e tivemos 10.295 vítimas em 3.662 ocorrências. Em 2021, o número de registros foi em torno de 600. Então, é claro, nós sabemos que a incorporação de psicólogos e assistentes sociais dentro da política do NEPRE, da nossa política de atenção e prevenção às violências, faz com que as violências sejam mais facilmente identificadas e reportadas. Mas o boom de situações realmente foi algo bastante impactante do ponto de vista da gestão. Então, nós fortalecemos a nossa política, que Santa Catarina tem também um documento muito bem tecido, mas que estava ainda não 100% implementado, era um documento com carência de implementação efetiva do ponto de vista de política, né? Então, nós também fortalecemos a nossa interlocução com as redes de proteção, com o Conselho Tutelar, Ministério Público, enfim, e incorporamos à nossa equipe de trabalho uma diversidade de profissionais que fortaleceram e efetivamente tiraram os nossos NEPRES do papel. Então, hoje, o reflexo da atuação desses núcleos de atenção e prevenção às violências escolares um número de situações reportadas muito expressivo e que são todas tratadas com planos de ação acompanhados por essa equipe de multiprofissionais. E aí, a partir de todas essas ações, Santa Catarina se tornou um destaque nas avaliações que compõem o IDEB, e aí aqui falo especificamente do SAEB. No IDEB, como nós tivemos reprovação, acabou caindo um pouco, mas nós tivemos as melhores notas de matemática, língua portuguesa, tanto no segundo ano, quanto no quinto, quanto no nono. Aliás, no segundo e no nono, e no quinto ano fomos segundo lugar, e no terceiro ano do ensino médio fomos terceiro e quarto lugar em matemática e língua portuguesa, então, sem dúvida, já é um reflexo de todas as medidas que foram adotadas, né? E aí, chegando já no final da minha fala, chegamos na parte do que nos espera, né? Então, a ideia de trazer esse contexto é de mostrar, do ponto de vista da gestão, o que precisou ser feito para o enfrentamento desse momento, tendo certeza de que, sem dúvidas, temos muitas lacunas, questões que não conseguimos avançar, mas tendo a certeza de que alguns caminhos foram muito acertados, né? E aí eu trago aqui para vocês uma frase que faz parte daquele artigo que eu mostrei para vocês, que foi escrito lá no início da pandemia, quando nós buscávamos entender o movimento que estava acontecendo, né? Então, eu e Mike colocávamos a época que nós acreditávamos que o mundo não seria o mesmo e que o termo voltar à normalidade não fará mais sentido, pelo menos não em relação ao modelo de normalidade que vivemos até fevereiro de 2020. É necessário que o caminho percorrido e as aprendizagens desenvolvidas pelas redes e profissionais para enfrentamento deste período sejam mantidos como heranças vivas, permitindo-nos melhor configurar a escola pós-pandemia. Então, essas eram as reflexões de duas pesquisadoras no auge da pandemia, e aí trago para vocês alguns dos aprendizados, né, e questões que precisamos ainda mobilizar nesse contexto pós-pandemia. Então, inicialmente, a necessidade de uma aprendizagem personalizada, de currículos que façam mais sentido, e da inserção de recursos digitais, né? Então, a pandemia nos trouxe o aprendizado e a compreensão de que o uso de ferramentas tecnológicas por si só não transforma a relação do estudante e do professor com o saber. Então, nós tínhamos, por exemplo, no Google Sala de Aula, professores que colocavam o xerox da atividade na plataforma para que o estudante fizesse. Então, em alguns casos, nós tivemos a reprodução de métodos e modelos muito tradicionais e pouco efetivos para uma ferramenta pedagógica, para uma ferramenta tecnológica sem nenhum ganho pedagógico, né? Então, se tornou muito latente essa diferença entre a disponibilização de ferramentas e, efetivamente, a implementação de conceitos de educação à distância. Então, esses conceitos passam a ganhar espaço no debate educacional, ainda não com a força que nós esperávamos, mas ganham um olhar, sem dúvidas, diferenciado. Além disso, o que é óbvio e que a gente escuta muito quando fala
de educação, nós sempre falamos do vínculo entre família e escola, mas é algo ainda, tanto em escolas públicas quanto privadas, muito distante de estar efetivamente concretizado, né? Então, durante a pandemia, o vínculo com as famílias e o vínculo do estudante com a escola, ele se demonstrou totalmente decisivo para conter a evasão dos estudantes. E aí, a partir disso, nós atribuímos também um olhar diferente a essa questão. Uma outra questão também muito importante é a atenção à saúde mental dos professores e estudantes, que, acredito eu, seja um dos maiores desafios nesse momento pós-pandemia. Nós temos um número muito grande de professores adoecidos, de afastamentos, enfim, foi um momento exaustivo para todos que lidaram com a questão de passar todas as horas do dia em frente a uma tela. A escola ganha espaço, reconhece, né, o espaço da escola como um espaço de acolhimento, de uma forma que antes talvez não fosse reconhecido, mas ao mesmo tempo também passa a ser exigido da escola algumas questões muito desafiadoras, como o desenvolvimento de competências socioemocionais. Sabemos que a escola tem um papel decisivo em relação a essa questão, mas é uma questão que se confunde muito com o atendimento em situações que demandam questões voltadas à saúde mental. Então, por isso, é importante que as redes insiram equipes multiprofissionais dentro dos seus corpos profissionais, enfim, para que nós não façamos atendimento em escola, claro, mas tenhamos projetos, processos pensados a partir desse olhar para que a escola seja efetivamente um espaço capaz de desenvolver as competências socioemocionais sem olhar para aquilo que não lhe cabe, né? Sem ser responsabilizada por processos que não lhe cabem. Além disso, o fortalecimento dos regimes de colaboração é um dos maiores aprendizados da pandemia. Santa Catarina teve muitas decisões acertadas, porque foram decisões compartilhadas, tanto com municípios, quanto com diversos órgãos, Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim. Já existia um caminho nesse sentido e foi um caminho ainda mais fortalecido. Os órgãos de controle são órgãos que dialogam com a secretaria em busca das soluções, esse também é um diferencial. E, além disso, a formação docente, e aqui, enquanto uma formação presencial, uma formação que carece de contato, de discussão, enfim, presencial no sentido não necessariamente físico, mas de contato, de não ser só uma formação onde o professor é um espectador, enfim, que efetivamente coloque-o em uma relação ativa com aquilo, com os conceitos e procedimentos, enfim, que estão sendo desenvolvidos. E aí, finalizo a minha fala, encerrar aqui a apresentação, ficando à disposição para dúvidas, enfim. Sem dúvidas, nós que somos educadores e educadoras em formação, teremos, no mínimo, uma década de tempo para lidar com tudo que a pandemia trouxe. Algumas questões já são conhecidas, outras ainda não sabemos os impactos, por exemplo, de uma exposição excessiva às telas, de crianças muito pequenas, a questão da alfabetização é ainda muito complexa, a questão da socialização, esses 2 anos de afastamento também não tem sido ainda 100% trabalhada por muitos estudiosos. A longo prazo não sabemos os impactos, mas a curto temos muitos desafios e ações a implementar. Era isso, muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Letícia. Nossa, eu fui anotando tanta coisa aqui, enfim, né? E algumas coisas marcam mais, assim, né? E para mim, eu acho que essa questão dos desafios, né? Porque eu vejo um pouco desses desafios que você trouxe aí, né? Também na universidade, né? Então, a gente tem o desafio de lidar com a evasão agora, né? E de ver como tratar essas questões da evasão. Essa questão também, né, da saúde emocional, né, dos profissionais e dos alunos, que a gente lidou durante, né, o contexto de pandemia e que
a gente sabe que permanecem, né? Nem tudo se resolveu, vamos dizer assim, com a melhora, né, das condições de pandemia. A própria questão do uso das tecnologias, né, que você traz essa reflexão ali ao final, é bem importante de ser retomada, né, porque a gente acha que os professores dão conta, mesmo na universidade, e aqui também a gente percebe, né, que é necessário, né, criar oportunidades para que essas competências digitais sejam desenvolvidas, né, e que a tecnologia passe a fazer realmente sentido, né, no seu uso pedagógico, né. Então, acho que essa reflexão, todas essas reflexões que você traz aí, né, no contexto do ensino fundamental e também do ensino médio, a gente também faz aqui na universidade, né? Isso também está presente aqui. Então, lhe agradecer. A gente tem 2 questões aqui, aí depois, se sobrar, eu coloco mais uma. Mas o professor Norberto colocou, né? Letícia, parabéns pela palestra. Você poderia desdobrar mais a opção de Santa Catarina em relação aos itinerários formativos? Certo, essa é uma conversa longa, mas em linhas muito gerais, né, a Lei 13.415, ela traz uma ideia da opção do estudante, talvez logo ali na primeira série, em relação a um itinerário formativo específico, que poderia ser de uma área de conhecimento, então, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza, e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias, ou um itinerário de educação profissional. Então, isso é o que define a lei. Em Santa Catarina, nós fizemos um desenho que é como se fosse um quebra-cabeças, né? Então, nós temos um currículo que não exige do estudante uma escolha única e que, de alguma forma, permite, ao longo dos 2 anos, onde ele pode optar por trilha de aprofundamento, que ele faça, se assim ele desejar, uma trilha de cada área do conhecimento. Então, nós não temos essa que nós acreditamos ser uma das principais fragilidades, a definição por um percurso específico que não teria volta, digamos assim. Porque são estudantes de 15 anos, 14 anos, que precisariam tomar uma decisão muito complexa, né? Então, além disso, a primeira série do ensino médio, ela não tem trilha de aprofundamento. Então, o que o estudante faz na primeira série são componentes eletivos. E esse é um momento de experimentação, de entender aquilo que funciona. E os componentes eletivos são semestrais. Então, nessa primeira série, o estudante ele cursa no mínimo 2 componentes curriculares eletivos na menor matriz, podendo chegar a 8 nas matrizes de tempo integral. Então, é um momento de experimentação muito grande e que permite escolhas mais acertadas, né? Além disso, nós fizemos o desenho de trilhas de aprofundamento integradas, que devem ser as trilhas implementadas naqueles municípios com somente uma escola de ensino médio. Porque nós também entendemos que o estudante que reside nas cidades pequenas não pode ficar refém da escolha por uma área que é mais fortemente escolhida na escola, né? Então, aquelas escolas muito pequenas precisam necessariamente ofertar trilhas integradas. Além disso, nós não banimos as línguas estrangeiras do currículo, que é uma definição da Base Nacional Comum Curricular, que traz como língua estrangeira o inglês. Então, nós mantivemos o inglês na formação geral básica, né, cumprindo o que a BNCC preconiza, mas trouxemos para a parte flexível do currículo uma que a gente chama de segunda língua, mas que seria a terceira, né? E que é definida a partir da vocação local, da escola, enfim, do território. E aí nós temos uma escola que oferta, além do inglês, uma outra língua. Então, esse percurso que é formado como se fosse um quebra-cabeças, um Lego, ele busca, essa ideia busca combater esse, digamos, defeito de origem, que é a ideia de que o estudante precisa definir um percurso único e que ele sairia já especializado em uma área específica, enfim. Nós mantivemos ainda a educação profissional, claro, nós já tínhamos um histórico de educação profissional na rede estadual e seguimos com ele, e a educação profissional pode ser uma escolha dos nossos estudantes, mas nós fortalecemos e tecemos trilhas de aprofundamento que tem o mundo do trabalho como uma dimensão presente, mas que não excluem a importância das áreas de conhecimento.
Então, claro, nós temos estudos que apontam que, por exemplo, em Santa Catarina, eles fizeram uma escuta pelo Todos pela Educação, que alguns têm ressalva, mas eles fazem pesquisa de larga escala e são dados também a levar em consideração, que mais de 90% dos estudantes têm o desejo de desenvolver conhecimentos voltados a uma profissão específica. Mas uma porcentagem muito menor deseja efetivamente fazer um curso técnico. Então, o que isso significa, né? O mundo do trabalho é uma dimensão presente, é algo que faz parte do ser humano. Então, nós trouxemos o mundo do trabalho dentro das trilhas das áreas de conhecimento. Então, vou dar um exemplo. Uma trilha integrada entre linguagens e ciências humanas. Ela se chama Linguagens Tecnológicas para Sociedades em Rede. Então, ela trabalha a ideia da sociedade em rede, e a partir do Robert Castell, mas trabalha também as linguagens de programação. Então, tem sido uma trilha super escolhida e com uma ideia super complexa de discussão, né? Então, foi essa mescla que foi buscada e que, enfim, considero o desenho, ainda que tenhamos algumas críticas à lei, um desenho bastante acertado e que tem muitos ganhos para a rede, independente dos rumos que tomarmos futuramente, né? Nós temos também um questionamento da professora Cristiana Santos. Ela coloca assim: mesmo com os resultados favoráveis IDEB, sabemos que a pandemia, aula remota, né, ensino híbrido, deixaram lacunas no desenvolvimento das habilidades cognitivas dos estudantes. Como a professora percebe esse cenário nas escolas da rede em Santa Catarina? Então, como eu mostrei para vocês, nós trabalhamos ali com algumas ferramentas diagnósticas, olhando para habilidades essenciais a partir do currículo base do território catarinense e da BNCC. Naquela amostra ali, só um pouquinho do termômetro, a gente já percebe que nós temos estudantes que não desenvolveram habilidades muitíssimo básicas em relação a questões como numeramento ou operações matemáticas básicas. Então, nós sabemos que o desempenho de Santa Catarina no SAEB, no IDEB não, porque nós reprovamos, a maior parte dos estados não reprovaram, então existem estudiosos que nos colocam em primeiro lugar e outros que não. E, enfim, o IDEB precisa ser analisado com muito cuidado nesse contexto, né? Mas acredito que evidencia que Santa Catarina acertou em alguns caminhos. Acredito que na agilidade da implementação do atendimento remoto, na agilidade do Plancon Edu e desse retorno alternado, muitos estados iniciaram as aulas no final de 2021, quando Santa Catarina já tinha o ano letivo praticamente todo em modelo alternado, e que se mostrou uma escolha bastante acertada, né? Então, nós temos lacunas muito evidentes, temos olhado, sobretudo, para aqueles momentos onde existe uma quebra no contínuo curricular, olhado com mais atenção, e temos buscado amparar as escolas no sentido de que elas possam tecer planos de ação para o trabalho em sala de aula. Nós não entendemos, até o momento, que seja o caso, por exemplo, de um apoio pedagógico no contraturno, onde o professor de sala volta a trabalhar com o conteúdo do ano, enfim, essa já é uma questão combatida, mas acredito que talvez esse seja um outro ganho da pandemia, né? O fortalecimento da ideia de que o professor precisa trabalhar a partir de um diagnóstico. E nós temos olhado com muita atenção para esse diagnóstico, criado ferramentas para que nos conselhos de classe os professores se debrucem e tenham ferramentas para que possam olhar para aquilo que é essencial e para que eles possam trabalhar a partir daquilo que é crítico, né? Daquilo que foi desenvolvido com maior precariedade. Mas os dados levantados nos mostram que temos sim um retrocesso e precisamos olhar com muita atenção para ele nos próximos anos, né? Professora, permitir, eu tenho mais uma questão, e aí uma questão assim sobre a percepção dos estudantes e dos professores sobre esse novo currículo, né? Se você já tem algum estudo, enfim, algum levantamento sobre
como que o estudante está vendo, né, esse processo, como que o professor também está percebendo esse processo, enfim, que dados, né, você tem dessa avaliação? Como eu disse, quando nós iniciamos ali, entramos no auge da pandemia, nós tínhamos 120 escolas piloto, que eram o nosso ponto de análise, né? Nós trabalhamos com uma ideia de escuta qualitativa, né? Então, acompanhamos, temos reuniões de monitoramento, onde as escolas trazem a sua percepção a partir da implementação. Mas a pandemia trouxe dificuldades ainda maiores para um modelo que já é extremamente complexo, né? Então, o novo ensino médio não é um modelo simples, não é um modelo de fácil implementação, não é um modelo que não exige investimento, recurso, um olhar muito cuidadoso em relação à concretização dessas possibilidades, porque a não oferta de vários percursos, como preconiza a lei, nas redes públicas significaria a exclusão desses estudantes. Então, tem uma série de desafios de implementação que são percebidos pela rede, mas que nós, honestamente, não tivemos problemas ou grandes resistências em relação à implementação. Não tivemos, ao contrário de outras redes, e talvez pelo modelo adotado, nenhum indicativo de greve, nada nesse sentido. E temos, inclusive, um dos programas que a gente tem no EducaSC, que é o canal televisivo ali para apoio pedagógico, traz reportagens do ponto de vista do professor e do aluno, daquilo que o novo ensino médio traz de novidade, né? Então, dos componentes eletivos, das trilhas de aprofundamento. Então, os relatos das escolas são muito interessantes. Então, o que eu trouxe para vocês de que, sem dúvidas, independente do modelo adotado futuramente, esse currículo é um ganho e acho que vale o estudo. Para quem ainda não se apropriou, existe um repositório GG/GG Ensino Médio SC, acho que é isso, já confirmo para vocês aqui no chat, que tem todos os documentos, tem vídeos, enfim. Então, as experiências têm se demonstrado muito inspiradoras e com resultado positivo. As avaliações em larga escala também nos mostram um resultado. Nós ocupávamos uma posição muito diferente em relação ao ensino médio no estado, então nós temos avanços, mas sem dúvidas que essa implementação ela depende da continuidade dos investimentos, né? Então nós tivemos um investimento muito grande em laboratórios, espaços makers, na substituição dos mobiliários, que ainda não foram entregues, mas que a licitação foi feita. Então, é um currículo que exige investimento e que acho que a presença desse investimento faz com que a escola tenha um olhar positivo para a implementação. Mas, sem dúvida nenhuma, que sem a continuidade desse movimento, nós teríamos um cenário bastante diferente. Enfim, eu convido vocês a assistirem ali os programas do EducaSC, para que vocês possam ouvir dos alunos o que eles têm considerado e o que eles têm desenvolvido nesses componentes eletivos e nessas trilhas. O trabalho tem se mostrado bastante interessante. Assim. Em relação à avaliação específica, nós não temos dados compilados ainda, temos levantado dados, mas não temos nenhum dado atualizado, porque nós não temos nenhum ciclo de turmas finalizado. As escolas piloto terminam as terceiras séries nesse ano. Ok. Se puder compartilhar, então, conosco, né, deixar registrado ali no chat, então, esse endereço, eu agradeço. Pergunto se teria mais alguma questão aí, os colegas presentes, mas acho que não. Coloquei ali. É gg.gg/novo ensino médio SC. Ok. Já fica registrado aqui, se a gente quiser retomar depois, fica mais fácil também. Então, professora Letícia, nós estamos também completando aqui o horário, né, o tempo. Enfim, teria vários questionamentos, até mesmo esse, né, até mesmo um questionamento relacionado ao meu comentário inicial ali sobre a questão das tecnologias, né, que fica ali aberto, né, o que nos espera. Mas eu acredito que também toda essa experiência deve ter
toda essa vivência, essa experiência desses 2 anos de pandemia deve também ter mobilizado aí, né, novas formações aos professores em relação ao uso das tecnologias, né, que é uma questão que, enfim, sempre esteve presente, né, a gente sempre soube dessa defasagem, mas que isso, né, eu acho que foi reacendido, né, tomou um espaço aí de grande relevância nesse contexto de pandemia, né, do quanto é necessário a gente desenvolver essas competências digitais para que a tecnologia não seja, né, usada só como né, para motivar, né, para estar presente, mas geralmente para gerar processos de ensino-aprendizagem que sejam, né, significativos, né, e importantes, né, para esse processo. Então, não sei se gostaria de fazer algum comentário sobre isso que eu falei, né, e aí a gente faz o encerramento. Sim, sendo bem breve, né? A própria BNCC traz como uma das principais competências a cultura digital. E professores que não têm essa competência desenvolvida, obviamente, não conseguem apoiar os estudantes no desenvolvimento dessa competência, enfim, do que envolve estar inserido em uma cultura digital. Então, nós temos sim olhado para essa questão, nós temos uma série de componentes eletivos voltados a essa questão, formação de professores voltada ao uso de espaços makers, temos aí quase 300 laboratórios makers sendo entregues nas escolas estaduais. Não é propaganda, porque, enfim, sou funcionária pública, mas me orgulho muito do trabalho que foi feito, do investimento, enfim, nesse sentido. Entendo que a educação, quando tem um olhar específico, sem dúvidas, ela traz resultado. E a pandemia, sem dúvida nenhuma, nos fez avançar muitos anos em relação a essa questão, mas são ganhos que precisam seguir sendo alimentados para que a gente não caia de novo no uso da tecnologia como não como ferramenta pedagógica, mas como uma ferramenta em si, né? Então, temos olhado muito para essa questão. A cultura digital é um dos pilares aqui do ponto de vista da implementação dos currículos e temos muita confiança no trabalho que tem sido realizado. Queria agradecer muito o convite, espero que essa história traga muitas reflexões àqueles que são estudantes, interessados em educação. Dizer que sou filha da UDESC, me orgulho muito, fico muito feliz de todas as vezes que estou aqui com vocês e fico sempre à disposição para que a gente possa seguir refletindo e buscando qualidade na nossa educação pública. Obrigada. Obrigada também, professora, parabéns pelo trabalho, né? Foi bem interessante a gente ver essa perspectiva da gestão, né? De como todo esse processo tem sido conduzido no Estado. Então, assim, para mim foi, né, foi excelente. Agradecer a sua disponibilidade, né, em estar conosco hoje à noite. Agradecer também a presença, né, das pessoas que ficaram até agora, né? Temos aqui estudantes do curso de pedagogia, temos professores, temos tutores, e outros convidados, então agradecer a presença de vocês também. Pedir para que assinem a lista de frequência, que eu já disponibilizei aí no chat, né? Não esqueçam de fazer isso para certificação. E, mais uma vez, então, né, agradecer, professora, por tudo, né, por esse momento tão importante, por esse diálogo tão interessante. E dar, então, por encerrada, né, a nossa semana acadêmica, o nosso 32º SIC e o nosso 7º CEPEM, né, do Centro de Educação à Distância da UDESC. Então, desejar boa noite a todos e todas, né, um bom descanso, e que a gente possa se encontrar aí em outras oportunidades, né, e dar prosseguimento e ter acesso aí também às novidades, né, e os desdobramentos de todo esse trabalho que vocês vêm realizando na Secretaria. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.